A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a verdade da palavra de Deus, as palavras da sabedoria contidas nesse livro de Provérbios. Com certeza, Deus quer encher você de sabedoria, Deus quer te dar a graça de poder conhecê-lo e ter entendimento espiritual, ter conhecimento da parte de Deus. E é por isso que você está aqui. Com certeza, Deus atrai o seu coração para buscá-lo, para ouvir a palavra de Deus e ser edificado nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nessa hora nós apenas nos voltamos ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza de que se nós pedirmos, nós vamos receber. E hoje, enche-nos de uma sabedoria dos céus. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, que essas verdades possam transformar as nossas vidas de uma forma poderosa, gloriosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, nos alegraremos nele. Mais uma semana cheia da bênção, cheia da vitória, da graça e do favor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá para o capítulo 21 de Provérbios. Aleluia. Estamos nessa jornada desse livro tão poderoso da palavra de Deus, que tem nos ensinado princípios tão fortes, tão importantes para as nossas vidas, mas principalmente tem despertado em nós o desejo de sermos sábios, de aprendermos, de recebermos, de sermos instruídos pelo Senhor. E com certeza essa palavra que tem sido semeada no seu coração vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você está aqui já ao vivo, né? Convide alguém, chame alguém para também participar. Mande aí nos seus grupos, com certeza eles vão ser abençoados também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. E aqui é um ponto muito poderoso da palavra de Deus, né? O rei pode ser seu marido, pode ser a sua liderança, pode ser, quem sabe, a sua esposa, né? Também pode ser qualquer pessoa. E que se você colocar o coração dela, colocar a vida dela diante do Senhor, o Senhor mesmo vai inclinar o coração daquela pessoa para a vontade de Deus. Por isso é importante nós orarmos uns pelos outros. Por isso é importante nós colocarmos outros nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é aquele que se move por meio da oração. Quando você, de fato, entrega o seu casamento ao Senhor, entrega a sua liderança ao Senhor, o Senhor mesmo é aquele que é capaz de mudar as circunstâncias. Ao invés de você tentar ficar brigando, vai orar. Vai buscar o Senhor. Vai colocar o seu marido nas mãos do Senhor. Olha uma dica aí para as irmãs. Vai colocar a sua liderança nas mãos do Senhor. E o Senhor mesmo vai inclinar o coração deles ao propósito. Aquilo que vai no coração de Deus. E é o melhor, com certeza, para vocês. Então, por isso que é importante nós aprendermos a palavra e crermos que, com certeza, Deus se move e Deus inclina o coração do rei para a vontade dele. Então, não há limites para o nosso Deus. Deus se move. Aleluia. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E, claro, dirige os passos. Não é verdade? Então, por mais que a gente... não, isso aqui não tem problema nenhum, mas agora nós somos seres espirituais. Muito importante você ore e perceba a voz do Senhor. Você perceba a direção do Senhor. Qual que é o caminho que Deus está te dirigindo? Qual que é o próximo passo? Será que realmente eu tenho que andar por esse caminho ou por aquele caminho? Então Deus é que vai te conduzir, porque Ele sonda os corações e Ele sabe o que é o melhor para a sua vida. Então permita Deus sondar você. Permita Deus te conduzir, principalmente em tomadas de decisões que vai envolver sua vida, sua família, seu ministério. É muito importante que você esteja sempre atento a perceber
a voz do Senhor no seu espírito, não é? Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício, né? Porque melhor obedecer do que sacrificar. Então, não é simplesmente o sacrifício. Agora, claro, o sacrifício já foi feito uma vez por todas. Foi Cristo, Jesus. Agora, claro que o sacrifício de Jesus é justamente para que a gente possa andar de acordo com a vontade dele, de acordo com a justiça dele, de acordo com o que ele deseja. Não mais na nossa força, não mais na nossa capacidade, na habilidade, mas com certeza na força do Senhor, ok? Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Ou seja, essa altivez, essa arrogância e esse orgulho são pecado, né? Com certeza Deus não tem isso para nós. Os planos dos diligentes tendem à abundância. Então o diligente é aquele que faz na hora que tem que ser feito. Aquilo que foi colocado na mão dele. Então os planos do diligente tendem à abundância, tendem a prosperar. Então ele vai construindo, daqui a pouco vai chegar na abundância. Mas a pressa excessiva, a pobreza. Percebe? Às vezes nós queremos as coisas instantâneas. Então nós somos da geração do instantâneo, do rápido, daquilo que acontece assim, né? A gente hoje não temos nem paciência de ouvir, muitas vezes. Não é verdade? Então já estamos passando logo. Então queremos alguma coisa pronta, rápida. Não queremos aquela coisa que é processual. Mas a Bíblia está ensinando para nós que esse processo, dia após outro, vai produzir abundância. Mas a pressa excessiva, a pobreza. Então, cuidado com essa coisa de dinheiro fácil, rápido. Isso é um problema. Por quê? Porque a pressa excessiva leva à pobreza, enquanto a diligência leva à abundância, à prosperidade. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, cuidado com propostas que você vai ganhar rapidamente. Vai ter um lucro extraordinário. Cuidado. Tenha sabedoria da parte de Deus, porque Deus é um Deus que espera que você trabalhe um dia após o outro, que você vai prosperando a cada dia, em nome de Jesus. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade, ou seja, é ilusão e laço mortal, né? Então, mais uma vez, nós vimos no capítulo de ontem, né? Quem não ouviu, ouça a ministração de ontem. Mas aqui repete novamente, não devemos andar pela falsidade, pela mentira, pela fraude, porque não é o caminho de Deus para nós. A violência do perverso os arrebata, porque recusam praticar a justiça, ou seja, consequência do pecado. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto aquele que tem um proceder honesto. Então, se você andar em honestidade, seu caminho vai ser correto. Seu caminho vai ser direito. Você vai caminhar no caminho certo se você andar em honestidade. Então, seja sempre honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. O que a Bíblia está dizendo? É melhor, então, morar no canto do eirado, lá do telhado, ou do que junto com a mulher briguenta na mesma casa. Então, essa com certeza é uma mensagem para as esposas, para não serem briguentas, porque isso não é o propósito de Deus, não vai no coração de Deus, né? E é o que a Bíblia nos ensina aqui. 10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Ou seja, o perverso é tão mal que nem aquele que é próximo recebe compaixão desse que é perverso. É o coração do perverso. Quando o escarnecedor é castigado, o simples, o ingênuo, aquele que é inexperiente, se torna sábio. Porque ele vai ver o outro sendo repreendido e ele vai acabar aprendendo. E quando o sábio é instruído, ou seja, quando ele é disciplinado, recebe o conhecimento. Então, a sabedoria é ouvir a instrução, é ouvir a correção. Para quê? Para que se adquira conhecimento, aprendizado no meio da disciplina. Então,
filhos sábios vão ser aqueles filhos que aceitam a correção dos pais como bênção para a vida deles. E lá na frente eles vão perceber que, na verdade, foi conhecimento adquirido. Amém? Os 12. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Então, aqui no caso desse justo, com letra maiúscula, aponta para um Deus que é justo. E ele, claro, vai conduzir para a morte aqueles que não quiseram estar na vida. É o fato, né? 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então, mais uma vez, Deus se preocupa com os pobres. E Deus espera que a gente se preocupe também com eles. E que a gente ouça o clamor daquele que está passando por necessidade. Então, veja, isso só mostra o coração de Deus. O coração de Deus sempre é para trazer ajuda, sempre para ajudar, sempre para ouvir o necessitado. E por isso nós temos esse acesso ao Senhor e podemos ir até Ele na certeza de que Ele vai também nos ouvir. Aleluia! Glória a Deus. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Então veja, o presente que se dá em segredo, ele abate a ira, ou seja, você sabe que alguém está irado ou contra você, dá um presente para ele. Com certeza vai aplacar a ira dele, né? Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então, aquele que conhece o Senhor quer andar nos caminhos do Senhor, e para ele é uma alegria andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor, não fazer as coisas do mundo, mas sim as coisas dos céus. Aleluia! O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Ou seja, se você se desvia do caminho do entendimento, então você vai cair no buraco, né? Você vai cair no laço da morte. Vai ter consequências ruins. Por quê? Porque é a sabedoria que te leva para o caminho certo. É o entendimento espiritual que te faz andar na direção correta. Então é muito importante que você não se desvie. Não se desvie do conhecimento de Deus, não se desvie do mal, não se desvie ali, na verdade, do bem, né? Não se desvie das coisas dos céus. Por quê? Porque isso vai te levar à vida. Mas se você desvia para o outro caminho, você está entrando no caminho que lá na frente vai ter um buraco, vai ter um mal. Então, por isso é que você está aqui, tenho certeza, porque você está desejando aprender as coisas dos céus, as coisas lá do alto. Aleluia! 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então ele está falando, se você só vive para os prazeres desse mundo, você não vai prosperar. Você vai empobrecer. E se você for dominado pelo vinho, né, ou pelo azeite, que pode representar a comida, se você é escravo da bebedice, da glutonaria, o resultado é que você não vai enriquecer, você não vai prosperar, porque a sua vida vai ficar escrava disso. Então veja, tudo aquilo que te prende, ela acaba te impedindo de avançar, né? Porque ela é uma prisão, e aí pode envolver qualquer coisa, os prazeres desse mundo, pode envolver as bebidas, pode envolver drogas, pode envolver pornografia, pode envolver um monte de coisa que pode te prender e ser como um laço e te impedir de prosperar segundo a vontade de Deus, né? O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido, ou seja, eles vão sofrer no lugar dos justos, porque os justos não vão andar no caminho certo, eles vão, na verdade, prosperar e vão avançar em nome do Senhor Jesus. 19. Mais uma vez, uma palavra falando a respeito das mulheres, né? Melhor é morar numa casa deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, ou seja, uma mulher briguenta e cheia de ira, ok? Então é melhor estar no deserto, olha como que a Bíblia diz, do que ter uma casa assim, né? E por isso nós precisamos ser cheios do Espírito, para que nós não sejamos assim. Mulheres, vocês precisam ser cheias do Espírito, né? Sua casa precisa ser uma casa cheia de vida, cheia do Espírito, para que não permita que haja isso dentro
da sua casa, não é? Versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então Deus não deseja desperdício. Mais uma vez um texto que fala sobre essa questão de desperdício e com certeza é um princípio da palavra de Deus. Nós temos que aprender a valorizar o que Deus tem nos dado. Esse é um princípio espiritual que nós vamos aprender a não andar no desperdício. Né? Nós até falamos que Jesus falou isso, né? Ajude os cestos para os discípulos ali, dos pães que tinham multiplicado, para que nada se perdesse. O que segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça e a honra. Então, o que segue o caminho do Senhor, o que segue a direção do Senhor e a bondade do Senhor, com certeza aquilo que é bom, achará vida, justiça e honra. Vida, justiça e honra. 3 coisas preciosas que você, que é sábio, vai receber da parte de Deus. Com certeza pelo fato de você seguir aquilo que é reto, seguir os caminhos do Senhor. Por isso nós estamos aqui, para aprendermos e para dizermos: Senhor, ajuda-nos a seguir os teus caminhos. Ajuda-nos a andar nos teus caminhos, porque os teus caminhos vão levar à vida. Os teus caminhos vão levar ao caminho de honra, de sermos honrados. Veja, nós precisamos entender essa verdade, né, de que nós vamos seguir os caminhos do Senhor. Não porque nós conseguimos, não porque nós somos capazes, não porque temos habilidade em nós mesmos, mas simplesmente porque nós cremos que Deus, pelo Espírito Santo em nós, pode nos conduzir à verdade, pode nos conduzir pelos caminhos corretos. Se nós deixarmos o Espírito Santo se mover em nós, Ele mesmo vai nos conduzir, Ele vai nos conduzir ao caminho de vida, ao caminho de justiça, ao caminho de honra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então apenas precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, apenas deixar o Espírito Santo nos guiar. É esse caminho que é o caminho de Deus, é o caminho correto e que é o caminho de uma vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém? 22, o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. Então vejam, os sábios conquistam, os sábios vão conquistar aquilo que Deus tem para a vida deles. Por isso nós precisamos ser sábios, porque os sábios vão ir a lugares que parecem fortificados, parecem desafios grandes demais, mas irão conquistar posições de honra, irão conquistar o propósito que Deus tem para a vida deles, independente das adversidades, independente das pressões, independente do tamanho dos gigantes. Então, nós precisamos do saber espiritual. Eu não estou falando aqui de um conhecimento. Não adianta você simplesmente ter um conhecimento natural da Bíblia, se isso não entrar aqui e produzir um resultado, uma revelação. E essa palavra não entrar em você e realmente produzir fruto. Então, a Bíblia diz que para a gente não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou seja, que Deus nos ajude a andarmos na prática da palavra de Deus. Não apenas ouvirmos sobre a sabedoria, mas clamarmos pela sabedoria e realmente desejarmos o saber espiritual. Né? Esse é o desejo de Deus para nós. Não queremos apenas falar ou ler esses capítulos da Bíblia com você. Eu quero que Deus desperte você a desejar a sabedoria dele, a desejar o conhecê-lo, a desejar ter experiências mais íntimas, mais profundas com Deus, para que Ele te conduza os passos, para que Ele dirija os seus caminhos, para que Ele conduza a sua família em vitória, para que Ele mesmo possa te dar a sabedoria dos céus, para lidar com seus filhos, para lidar com a sua empresa, com o seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida dentro da igreja, nos relacionamentos de uns com os outros, na sua célula, onde você está envolvido, haja sabedoria dos céus. Então, eu quero que você seja despertado pelo Senhor nesses dias. Né? Esse é o alvo, né, de estarmos compartilhando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos inspire, para que a palavra de Deus nos enche de sabedoria, de um saber espiritual muito grande. Né? E essa tem sido a minha oração nesses dias. Né? Nós precisamos da sabedoria. O fato é, eu preciso de sabedoria, você precisa de sabedoria, todos nós precisamos da sabedoria dos céus, porque o sábio vai conquistar. O
o sábio conquista. Então nós vamos conquistar. Às vezes não estamos conquistando ainda, porque talvez ainda nos falta sabedoria. Mas Deus nesses dias vai nos encher de sabedoria. E vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos ter tudo aquilo que Deus sonhou para nós, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Deixa eu ouvir o seu amém aí. Aleluia, eu sei que eu não ouço. Mas quando você escreve, eu estou vendo o seu amém aí. Aleluia. Versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a alma das angústias. Vou repetir. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Você quer ser livre das angústias? Então guarda a sua boca, guarda a sua língua. Fecha a boca. É sabedoria. Nós falamos alguns dias atrás sobre isso, não é? Que até aquele que se cala é tido por sábio. Então, tem momentos para falar? Com certeza. Mas tem momentos de calar. E se você quer livrar a sua alma de angústia, então cuidado com o que você fala. Ok? É muito importante que você entenda isso. Cuidado com o que você fala. Porque o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. 24. Quanto aos soberbos e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Isso é soberbo. Não tem a ver conosco. Deus nos livre de andar assim. De ser um zombador, de ser alguém arrogante, presunçoso. Deus nos livre disso. 25. O preguiçoso morre desejando. Uau! Porque as suas mãos recusam a trabalhar. Olha só, mais uma vez. Você vai ver que o livro de Provérbios, se você está comigo aqui nesses dias todos, você vai perceber que alguns assuntos vão sempre se repetindo, né? Tanto fala sobre cuidar dos pobres, fala sobre a mulher adúltera, fala aqui, como está falando aqui, sobre o preguiçoso. Você vai ver que alguns assuntos se repetem sobre o conhecimento, sobre o caminho correto, o caminho do justo, e isso vai se repetindo em todo o livro. Por quê? Porque mostrando a ênfase. Nós não podemos ser preguiçosos, não podemos ser negligentes, precisamos estar fazendo o que tem que ser feito. Entende? É importante que nós entendamos isso. O cobiçoso cobiça todo dia, ou seja, é aquele que deseja a coisa dos outros. Ele fica o dia pensando se tivesse aquilo que o outro tem. Esse é o cobiçoso. Então, ou seja, ele perde o dia cobiçando. Mas o justo dá e nada retém. Mas o coração do justo é aquele que, ou aquele que tem, ele já transmite a outros, já passa a outros. Ele está pensando em como abençoar outros, como dar a outros, como acrescentar algo na vida de outros. Bom, enquanto o cobiçoso está lá assim, perdendo o dia, só pensando como se ele tivesse aquilo que o outro tem. Essa é a cobiça, não é? Mas aquele que é justo, justificado pelo Senhor, que é cheio do Espírito, ele fica pensando como ele pode servir mais, como ele pode abençoar mais, como ele pode abençoar mais pessoas ainda. Aleluia! Glória a Deus, né? Quando eu peço você aqui para compartilhar o que você tem recebido aqui, é porque há um desejo no meu coração de que outros, e mais outros aprendam, recebam, sejam instruídos, cresçam. Sabe, o nosso coração é de se entregar, é de dar. Então aquele que foi alcançado pelo Senhor e é sábio, ele procura dar a outros, ele nada retém, ele procura servir, sem esperar nada em troca, ele simplesmente se doa, simplesmente se entrega, simplesmente tem um coração como o de Jesus, apenas para servir, apenas para dar, apenas para retribuir o tanto que tem recebido da parte de Deus. Então é esse que é o sábio, esse que é o justo, é aquele que está em busca de dar algo, de transmitir algo. Não é o que você tem recebido aqui. É importante que você pegue o que você tem recebido aqui e passe a outros. Não é? Eu sei que você pode fazer, não é? Compartilhando,
Glória a Deus se você fizer isso, bênção demais, o reino só vai ser abençoado, outros podem ser alcançados, mas você mesmo, na sua casa, com a sua família, ou aonde você tem acesso a pessoas, você pode compartilhar da sabedoria de um versículo, de algo que você ouviu, ou até mesmo nas suas redes sociais, você escreveu um versículo de Provérbios que tocou o seu coração. Tudo isso faz com que a palavra de Deus seja disseminada, seja passada, seja transmitida a outros. Então, é muito importante quando você entende a palavra de Deus, né? E você quer ser esse que doa, que se entrega, que dá. 27. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então, os perversos fazem coisas malignas. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Então, olha, fale a verdade. Esse é um ponto. Nós já falamos aqui várias vezes. Não ande pelo caminho da mentira. Nunca. Jamais. Isso só vai trazer morte. Mas falar a verdade, falar o que é certo, vai produzir vida para outros em nome do Senhor Jesus. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então é visível a dureza do perverso. Então, veja, até no rosto é transmitido quando há dureza no coração. Que Deus nos livre e guarde de passar dureza, mas sim passar sempre vida para outros que nos veem. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, que pode ir contra o nosso Deus, né? O Senhor é aquele que é Deus todo-poderoso e que tem toda a sabedoria, toda a inteligência e todo o conselho. A verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência e o verdadeiro conselho, né? E por fim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia! Então é a sabedoria do Senhor que nos leva à vitória. Então nós podemos nos preparar, com certeza, mas a vitória vem do Senhor. Nunca se esqueça disso. A sua vitória vem do Senhor. É o Senhor que te fará vencer nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado por esses versículos que foram compartilhados aqui, que vão produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um na vida dos nossos irmãos, daqueles que nos ouvem hoje. Pai, eu oro para que haja o Espírito de sabedoria, que nesses dias possamos aprender do Senhor. Dá-nos a revelação, dá-nos o entendimento, dá-nos a compreensão, dá-nos o entendimento espiritual da Tua palavra, dá que essas verdades sejam fortes no nosso espírito, no nosso coração, nós saibamos, oh Deus, aquilo que o Senhor sabe, que a gente possa ter o conhecimento do Senhor, possamos ter a sabedoria do Senhor, possamos ter a inteligência do Senhor, possamos ter o saber espiritual, em nome do Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos discernimento nessa hora, para ouvirmos, para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito se mova de uma forma especial, de uma forma tremenda no coração dos irmãos, que haja nesses dias edificação, que haja crescimento, que venhamos a ver a mão do Senhor agindo em nosso favor, nos enchendo de toda sabedoria e graça, em nome do Senhor Jesus. Enche-nos de sabedoria, faz-nos crescer em sabedoria e graça nesses dias, de uma forma especial, de uma forma tremenda, porque nós confiamos e esperamos no Senhor, sabendo que do Senhor vem tudo o que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero declarar que você e sua casa tem a sabedoria de Deus. O favor de Deus já está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. E não deixe de orar por mim, minha esposa, pelos meus filhos. E não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui. Com certeza vai tocar a vida de outros em nome do Senhor Jesus. Amém? Você possa ter um dia cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus, cheio das bênçãos dos céus sobre você e sobre a sua casa. Em nome do Senhor Jesus.
Vocês são muito amados. Aleluia. E até amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos para continuarmos esse livro poderoso de Provérbios até o dia 31. Vamos todos os dias aqui compartilhar essas verdades poderosas da palavra de Deus. Amém? Um grande abraço.